On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi. O tema de hoje é: o declínio do afeto começa no desprezo pelas coisas pequenas. O que isso quer dizer? Esse é um título, né? É retirado de um texto do José Rodrigues, um escritor lá do meu site. E ele traz toda a discussão dele, mas eu vou trazer para vocês, nas minhas palavras, o que eu entendo disso. Vocês já repararam no que acontece quando nós estamos muito felizes? Na maioria das vezes, nós prestamos atenção aos detalhes. Você percebe, né? Se você está na natureza, você presta atenção em como tudo aquilo está acontecendo, você começa a discernir o som de uma folha, de um passarinho, você começa a prestar atenção em como aquela água está passando, você começa a prestar atenção nos pequenos detalhes. A mesma coisa acontece no apaixonamento, quando uma pessoa conhece outra e começa a prestar atenção em como essa outra pessoa se comporta, como ela é, como ela se veste, como ela movimenta suas mãos, quando ela sorri, quando ela pisca. Então, o apaixonar-se está muito relacionado nesses pequenos detalhes. Junto com esse pequeno detalhe, esses pequenos detalhes, também vem uma resposta delicada. Então, né, se for lá no namoro, por exemplo, se a pessoa repara no sorriso, ela vai lá e ela elogia esse sorriso, ela elogia o gesto, ela elogia diversas questões dessa outra pessoa que ela está reparando. A gente faz isso também com os nossos amigos, a gente faz isso quando a gente começa a conhecer uma informação nova, vai fazer um curso. Existe sempre um enamoramento com tudo o que é diferente. O problema acontece quando, depois de um tempo, a gente começa a se esquecer desses detalhes que nos faziam prestar atenção, desses detalhes que encantavam o nosso olhar, desses detalhes que nos inspiravam a fazer um elogio e a perguntar mais e a querer saber mais. Então, é essa indiferença que acontece gradativamente quando a gente se habitua com algo, que faz com que, aos poucos, essa relação comece a sofrer e comece a morrer. Não quer dizer que as pessoas devam viver eternamente apaixonadas. Isso seria totalmente impossível. Até porque o fato das pessoas se encantarem com as coisas com maior atenção está relacionado a essa necessidade de conhecê-las mesmo, tanto as pessoas quanto as coisas. Mas o que faz as relações sobreviverem, o que faz com que as pessoas continuem tendo interesse por suas profissões, por seus amigos, por seus filhos, até por seus animais de estimação, é o reencantamento, é esse redescobrir o olhar. E para isso, também é necessário que nós treinemos um pouquinho, que nós nos permitamos um tempo para nós nos dedicarmos, para nós olharmos novamente para essas pessoas e essas coisas e esses momentos, para que eles possam novamente nos dar uma oportunidade. Houve uma experiência em que colocavam duas pessoas e pediam para que elas olhassem olhos nos olhos. Eram casais já, pessoas que tinham um relacionamento de muitos anos. Então eles pediam nessa experiência que essas pessoas ficassem um tempo olhando umas para as outras nos olhos. E esse olhar gerava tanta dificuldade, era tão difícil para eles se olharem nos olhos, que mostrava o quanto eles tinham perdido essa habilidade. Depois de um tempo, né, de uma certa persistência nesse olhar, as pessoas começavam a reagir de maneira melhor, elas começavam a redescobrir o afeto, elas conseguiam achar a graça da situação e se sensibilizar mais.
Mas a moral da história, né, aquilo que era encontrado quando elas falavam sobre isso, é que muitas vezes, até na maioria das vezes, essas pessoas não se olhavam daquela maneira, não se olhavam por tanto tempo, desde lá do começo do namoro, desde lá do começo da relação, que às vezes era alguma coisa de 40, 50 anos atrás. Então, gente, é possível sim que nós nos permitamos, que nós possamos ter esse reencontro de olhar. E esse olhar, muitas vezes, depende de nós direcionarmos nossa cabeça, de nós estarmos um pouco mais dispostos. Às vezes, quando uma relação termina, por exemplo, a gente escuta a pessoa falando que perdeu 8, 10 anos, 1 ano, o tempo que for. Elas dizem que perderam esses tempos das suas vidas. Só que, na verdade, gente, o que acontece é que a pessoa fica fixada apenas na perda. Será que uma pessoa permaneceria com outro por 8, 10 anos, 50 anos que seja, se essa relação não tivesse nada de bom, né? Então, essa é a dica, né? Que nós treinemos para que nós possamos nos lembrar dos motivos pelos quais nós nos apaixonamos por essas pessoas e por essas coisas e por esses momentos, né? Se a nossa tendência humana é nos fixarmos na coisa ruim, então vamos usar também algo humano, que é a nossa inteligência, para tentar nos fixar e nos lembrar das coisas boas. Fica a dica para vocês. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit